Eu sou do PCdoB desde 1988. Alani sempre foi para mim um grande exemplo de militante, de comunista, de revolucionário, de teórico, estudioso, um cara de uma paciência extraordinária, de uma sabedoria política excepcional. Sempre foi um modelo de dirigente partidário, de militante político. A vida de Alani se confunde com a vida de todos aqueles grandes brasileiros que dedicaram sua vida à causa do povo, à luta do povo e às grandes conquistas do povo brasileiro. Quando eu falo de grandes conquistas, me refiro principalmente à conquista da democracia, às conquistas sociais, à conquista das liberdades democráticas. Alani resistiu à ditadura como poucos. Foi um bravo, um guerreiro, preso, torturado, foi afastado dos seus familiares, veio de Goiás para Pernambuco, reconstruiu aqui sua militância política e já há alguns anos preside o Partido Comunista do Brasil, numa concertação que mantém unido e firme a trajetória do partido, do seu partido, aqui no estado de Pernambuco. Então, por isso tudo, para mim, Alani é um modelo, é um exemplo a ser seguido de militante, de homem, de marido e um modelo principalmente de revolucionário nos tempos de hoje. Um homem que consegue, com a leveza, a grandeza de propósitos e a firmeza das ideias, seguir firme na luta, construindo um Brasil cada vez melhor. Eu respondo com um verso de um poema de Gonzaguinha, que diz que toda pessoa sempre é as marcas das lições diárias de outras tantas pessoas. Ou podíamos ser também por um verso do poema de Brecht, que, ao falar dos lutadores, da luta do povo e da classe operária, daqueles que são imprescindíveis porque lutam todo dia, todo santo dia. Eu já vou completando 36 anos de militância no PCdoB, entrei no partido entre 80 e 81, que foi quando conheci Alani, recém-anistiado da monstruosa injustiça que foi o regime militar e a sua prisão, e ele, juntamente com Luciano Siqueira, começando a reorganizar o Partido Comunista do Brasil aqui em Pernambuco. Desse dia para cá, todo dia, todo santo dia, nunca estive sem Alani Cardoso próximo da gente. A nossa luta é uma luta muito difícil, apesar de gratificante, mas uma das coisas que a torna mais fácil e mais gratificante é termos no entorno da gente aquelas ancoragens, aquelas estacas, aqueles pilares que a gente sabe que pode contar. E Alani é uma história viva, presente na nossa vida, que nos garante, é um garantidor de duas coisas essenciais para a militância política do Partido Comunista do Brasil. Uma, a preservação do seu tesouro teórico e político, que se reflete numa opção ideológica de lutar sempre, de estar sempre indignado contra as injustiças do sistema capitalista e da necessidade de uma transformação revolucionária da sociedade. E, por outro lado, a cultura política da unidade do PCdoB, que faz, inclusive, da seção comunista do PCdoB de Pernambuco as das que mais se destacam nesse aspecto de termos uma unidade, uma cultura da unidade entre nós, que faz com que a gente, mesmo nas adversidades, possamos ter vitórias importantes, como tivemos ao longo desses anos todos. Então, tanto eu, como dezenas e dezenas de militantes do partido, os que entraram comigo, como um ano antes de mim, como Marcelo Medeiros e Renildo, e posteriormente, alguns anos depois, a Luciana e tantos outros e outras camaradas, somos companheiros e companheiras desse caminho que a Alani nos ajuda a trilhar, com certeza de que seremos vitoriosos e com confiança no futuro por essa presença dele nessas décadas e décadas de militância política que já incorpora-se à nossa própria vida e forma de ser. Alani, você é um dos que a gente segue e continuaremos seguindo. Alani Cardoso, para mim, é uma referência política, uma referência de uma pessoa que tem a sua vida intrinsecamente ligada ao desejo de transformar a sociedade em benefício das pessoas. Alani Cardoso, para mim, tem sido
um companheiro de militância política. Antes ainda de chegar em Pernambuco, quando eu ainda militava na União Nacional dos Estudantes, a gente tinha uma tarefa de viajar pelo país e construir o movimento e a luta no movimento estudantil e nos apoiávamos nos estados, naqueles que eram os dirigentes. E eu então tive a oportunidade de conhecer Alani Cardoso. Não sabia que um dia eu estaria em Pernambuco militando e tendo a oportunidade de estar participando da vida política de Pernambuco, do Brasil, tendo Alani como essa referência. Então, essa é uma memória, mas mais do que uma memória. Alani é uma pessoa que hoje ainda é imprescindível para a luta política que vivemos nesse momento. Eu conheci Alani Cardoso em 1976, 1977, na luta pela anistia. Já vão quase 40 anos. Alani sempre foi um exemplar de militante político. Começou a sua atividade no movimento estudantil em Goiás, no movimento estudantil secundarista, e desde aquela época até o dia de hoje temos travado algumas lutas em comuns, em defesa da democracia, da liberdade, de um país mais justo. E aqui em Olinda temos travado uma luta em defesa de uma cidade mais justa, mais igual em oportunidades. E isso faz com que Alani seja uma referência para todos nós, uma pessoa determinada, dedicada e que entregou a toda a sua vida em defesa do socialismo. Alani Cardoso é uma figura que faz parte do nosso patrimônio aqui em Pernambuco, que a história dele se confunde muito com a história da luta do nosso povo, da cultura do nosso povo. Ele é um carnavalesco, um grande companheiro, alegre, e é uma pessoa profundamente ligada, de um sentimento muito forte, com um momento político que o país passa, que o nosso estado passa. É uma pessoa assim que eu convivo há muitos anos, e que é marcado de alegria, de emoção, tá entendendo? E tem uma parceira, uma grande companheira, Nervinha, que eles se complementam nessas histórias todas. É com muita emoção que eu falo de Alani Cardoso. Eu conheci Alani no dia que ele foi solto. Uma festa que Luciano e Luci fizeram para ele. E muitas das pessoas ligadas, simpatizantes do jornal Movimento, na época, e de esquerda, participaram da festa. E para mim foi muito emocionante conhecer pessoalmente Alani Cardoso. Eu não tinha muita amizade com Luciano e nem com Luci, mas eu tinha amigos em comuns e para mim foi muito importante esse contato. Eu nunca tinha ido conhecê-los ou visitá-los no presídio. E tinha vontade, mas como eu não conhecia ninguém, eu fiquei tímida. Mas é por isso que eu tenho muitas pessoas da minha família que foram presas e torturadas. Então tem uma história familiar de luta. E essas pessoas, Alani, Luciano, essas pessoas eram muito importantes para mim. E então aprendi a conviver e a gostar muito e a respeitar muito Luciano e Alani e as pessoas frequentei o Jornal Movimento e o que eu tenho que falar mais sobre Alani é que a gente tem como senador moral da República. É uma figura íntegra, amiga e doce. Apesar de toda a história que ele passou, de todas as torturas, de todos os momentos difíceis que ele passou, mas ele nunca perdeu a doçura e nem o sonho, nem nunca deixou de sonhar. Um grande beijo, meu amigo. Para mim, Alani é um herói vivo do povo brasileiro e um homem sempre jovem. Herói vivo, e ele não gosta que diga isso, porque ele é um militante extremamente simples e modesto, porque é um dos casos que eu conheço mais belos de resistência às torturas na ditadura militar. Alani foi submetido a privações inimagináveis, que poucas pessoas sabem porque ele não costuma contá-las. No entanto, foi de uma bravura, de uma retidão, de uma firmeza exemplares. E, portanto, Alani
Por isso é que eu costumo dizer, é um herói vivo da luta do povo brasileiro, da luta pela liberdade, pela democracia, pelo socialismo. Ao mesmo tempo, é um velho militante. Eu convivo com a Alani desde 1972, que se manteve sempre jovem, porque jovem é o nosso partido. Jovem é a linha do partido, renovada é a concepção de socialismo do PCdoB. E, portanto, aqueles que abraçam nossas convicções com firmeza, com inteireza, como a Alani, permanecem sempre renovados na vida, sempre jovens na militância. Por isso que eu penso, ouso dizer, que a Alani é um belo exemplo para a União da Juventude Socialista. É um belo exemplo para o JS, para a nossa juventude, um belo exemplo a ser seguido, a ser reproduzido em favor da luta pela democracia, pela liberdade, pelos direitos do povo, pelos direitos da juventude e pelo socialismo. Alani é uma pessoa extremamente generosa, é uma pessoa que passa tranquilidade, sinceridade, muito afetuosa e um compromisso imenso com o nosso povo, com a luta do nosso povo. Alani nos dá sempre exemplo, firmeza nas decisões, combatividade, determinação. É gente que passa confiança, credibilidade. É por isso que nós, militantes da luta do povo por mudanças e transformações sociais, que acreditamos na possibilidade de uma nova sociedade, a sociedade socialista, nos sentimos prestigiados, estimulados pela presença de Alani, nos dirigindo, nos animando, sendo companheiro de luta. É por isso que eu digo que Alani é gente que a gente gosta, é gente que a gente acredita. Alani, você, né, que tanto nos inspira confiança, eu quero desejar que continue sempre assim. Essa figura humana, guerreira, e, acima de tudo, um grande amigo. Eu sou um privilegiado tê-lo como amigo. Conheci Alani Cardoso durante meu tempo de militância no movimento estudantil entre 1965 e 1971. Sempre me impressionou na figura de Alani a sua discrição, a sua determinação e a sua firmeza. Nós vivíamos um período de ascensão e lidar com a juventude, lidar com o movimento estudantil era algo extremamente delicado. Não somente pela natureza, vamos dizer, intempestiva dos jovens, mas também pela necessidade de organização que nós tínhamos que infligir em todos os nossos comandados. Alani sempre foi um homem de uma postura muito tranquila, muito serena, e isso transmitia para nós que fazíamos a militância uma segurança muito grande. E nós precisávamos, nessa época, dessa segurança, porque em regime de exceção nós vivíamos cercados pelo imprevisível. Foi assim, por exemplo, durante o ato institucional número 5, foi assim durante o tempo todo em que as pessoas eram obrigadas a depor dos organismos da Marinha e da Aeronáutica e do Exército para poder terem salvo-conduto, para terem seus diplomas certificados de nível superior. E foi assim também nas ações todas que nós fizemos durante o movimento estudantil. Ações no sentido de recuperar a liberdade, de recuperar a segurança democrática, de recuperar também o gosto que a gente tinha por ver florescer no Brasil uma juventude que estava engajada politicamente na recuperação política e da recuperação ética do país. Nós vivemos novos tempos hoje, um tempo em que a figura de Alani Cardoso confirma e cristaliza a sua figura como líder e como uma figura de importância em tudo quanto aconteceu durante o período de ascensão aqui em Pernambuco e particularmente entre os universitários e particularmente também na Universidade Federal de Pernambuco, de que eu era aluno na época em que militei como estudante. Alani, nós estamos muito felizes por participar dessa homenagem e queremos abraçar você e Nevinha e confirmar mais uma vez a nossa amizade e que ela continue ainda por muitos anos. Olha, Alani
uma pessoa assim que eu tenho um respeito muito grande. Primeiro, ele é uma pessoa que eu respeito muito pela história de vida dele, pela história política dele. O que não significa que eu conheça a história de vida dele, não é? Porque ele é uma pessoa muito reservada, é uma pessoa muito na dele. E os contatos que a gente tem assim, na vida social, que ele é muito presente na minha família, ele tem um carinho muito grande pela minha filha, mas é aquela alegria, aquela certeza de que está bem com a gente, porém muito calado, né? E eu tenho poucos, apesar de ter uma longa vida, assim, um conhecimento longo, porque eu conheci a Alani no início da década de 70, né? Ele estava na clandestinidade, e eu morava aqui com duas amigas que também estavam na clandestinidade, que era já do partido, uma das quais já tinha sido vítima de prisão e tudo, já estava aqui no Brasil com a gente. Como elas moravam comigo, eu era a referência, e ele veio e eu era o ponto de contato, né? Eu o conhecia até antes de Nevinha, né? E Nevinha até diz assim, que eu disse para ela, é tão engraçado, ela disse, eu não me recordo, eu lembro de muita coisa, mas Nevinha disse que eu disse para ele, olha, tem um companheiro que chegou, né, que nós vamos organizar agora a nossa base, e ele parece um chinês, parece uma coisa assim, um chinês, um vietnamita, ele era bem magrinho, muito magrinho, né? Mas é essa pessoa que eu sempre digo, eu não conheço a vida de Alani, eu conheço a história política, porque se mescla com a história política dos demais, do ponto de vista de esquerda, partidária, ideologicamente, a atividade dele, política. Mas posso dizer que é uma referência de alma, apesar de que a natureza não vai permitir que eu conheça a alma, né? A alma dele, que não dá para... As pessoas não podem conhecê-la, porque é muito específico dele, o conhecimento. Mas assim, eu não fico muito à vontade. E lhe digo com franqueza, fico feliz de saber que a Alani existe nas nossas vidas, está entendendo? Eu tenho um carinho por ele muito grande e pouca conversa com ele. Alani Cardoso é um companheiro de luta das batalhas na frente de luta contra a ditadura no presídio de Itamaracá, na Casa de Detenção do Recife, das greves de fome, das denúncias contra as torturas aos presos comuns, da defesa de direitos humanos, na luta pela anistia. E depois da prisão nós nos encontramos nas lutas democráticas populares, sempre à esquerda, pelo socialismo, pela democracia popular no Brasil. Alani, como eu sou um egoísta, em nome do individualismo extremo, eu desejo que você dure também 102 anos para eu poder ter o prazer de encontrá-lo todo ano. Olha, Alani Cardoso é um grande amigo nosso, né? Eu conheci ele através da companheira dele, Nevinha. Eu acho que eu me lembro que eu conheci ele um pouco antes dele ser preso, mas eu, na verdade, conheci mais ele na prisão, que eu visitava muito ele na Barreto... Como é o nome da... Como é o nome da... lá em Itamaracá, na prisão de Itamaracá, né? E assim, para mim, ele é um cara assim, muito coerente, muito verdadeiro, tá certo? Assim, um militante quanto mais, mas ao mesmo tempo muito meigo, né? Carinhoso, atencioso. Assim, é muito legal como ele olha para as crianças, né? Como ele olha para as netinhas dele com o maior carinho, como ele olha para meu netinho, para minhas filhas, né? A gente não tem muita convivência, mas assim, sempre que a gente se encontra, o afeto se transborda, né, entre a gente, né? Tanto dele para a gente, como da gente para ele, especialmente também de Nevinha, que é uma pessoa bem mais ligada a mim, porque foi de militância da época do movimento sindical, aqui no Estado, né? E a gente tem um grande afeto entre nós, né? O recado que eu mando para ele é que ele continue sempre assim, e cada dia mais assim, leve e feliz, né? Na vida que ele leva com a companheira dele, com as netas, e militando sempre, porque a militância é muito importante e a gente precisa de pessoas, continuar tendo pessoas assim na militância, vivo, né, e feliz. Nosso camarada Alani Cardoso, eu conheço ele há 30 anos.
31 anos. E o que eu tenho a dizer é que é um grande líder do partido, foi um grande resistente sobre a ditadura, foi preso político que fez uma grande resistência à ditadura militar, enfrentou todo tipo de tirania que foi feito, que se faz com uma pessoa humana. E ele escapou da tirania do regime militar, ele escapou. Depois de preso, torturado, ameaça de morte e tudo, ele tem a história do partido, Alani Cardoso. A história do PCdoB. Eu não convivi com ele nos 20 anos de regime militar, eu convivi em outras áreas, em outros estados. Fora, né? Outras áreas e outros estados. Mas o nosso camarada Alani Cardoso é um grande líder comunista, né? Porque ele sofreu toda essa opressão fascistizante de uma tirania militar. Resistiu. E hoje, a única coisa que eu tenho que dizer é que ele é um grande camarada de batalha. Enfrentou todo tipo de tirania e está na luta, dirigindo o partido do PCdoB do estado de Pernambuco. É difícil a gente falar de Alani, tá certo? Porque a gente tem, assim, vários Alanis, né, como se diz. A gente tem o Alani que é político, né? O Alani que é amigo, o Alani casal, que a gente convive com ele e com a Nevinha, e o Alani festeiro, como casal festeiro também, né? Como político, acho que todo mundo acho que até que conhece ele como político, pela sua consistência política, né? Pela sua coerência política, né? Pela sua formação, né? E o que me impressionou muito, às vezes, nesses primeiros contatos que eu tive com a Alani, depois com Nevinha, nos encontros que a gente fez, vários encontros na casa dele e ele aqui em casa, então a gente desenvolveu uma amizade muito grande. E aí a gente percebeu como a Alani sabia de história, entendeu? Ele aproveitou o tempo da prisão para estudar, não jogou fora isso, né? Então, ele tem uma consistência política e de história muito grande, né? E com isso, tudo que a gente sabe que ele passou, ele não se tornou uma pessoa amarga. Ele não mudou suas posições. Ao contrário, suas posições eu acho que foram ficando mais apuradas, com mais, talvez, consistências, com mais clareza, né? Sabendo cortar as arestas. Muitas vezes a gente se reuniu com outras pessoas que não pensavam igual a gente, e ele sabia, vamos dizer, usar das palavras para amenizar e cortar as arestas para que aquilo não se tornasse numa convivência inadequada naquele momento, entendeu? Então ele sabia muito fazer isso, ele sabe fazer isso, né? E como amigo, ele não esquece o aniversário, nem meu, nem de Amaral, entendeu? O dos meninos dos meus filhos, ele lembra também, é impressionante. Você sabe que ele adora criança, né? Aquela netinha, quando nasceu, ele ficou assim como se fosse, e é a neta dele, e o segundo também, né? Tá certo? Então, uma pessoa assim muito carinhosa, né? Apesar de tudo que sofreu, ele não perdeu essa sensibilidade, né? Que você desenvolver as amizades e tornar a vida com isso mais leve. Eu conheço, a gente teve a oportunidade de viajar com a Alani. A gente diz assim, a gente conhece as pessoas quando viaja. Mas é isso, a gente conhece as pessoas quando viaja. Então não me surpreendeu que durante as viagens que a gente fez para o México e fez para Cuba, a gente cresceu a amizade. Não houve confronto nenhum, né? Durante a viagem. E tem umas coisas interessantes que aconteceu na viagem, quando a gente estava em Cuba, e a gente foi pegar um táxi. E a Alani tinha comprado um chapeuzinho daquele de Cuba, né? Aquele chapeuzinho militar, né? E a gente, quando ele comprou esse chapéu, a gente começou a chamar ele de capitão. De capitão, todo mundo era capitão para cá, capitão para lá. Então a gente, quando ia atravessando a rua, a gente estava atrás de um táxi, e a Alani fez assim com um carro que estava com a luzinha acesa, com o táxi, né? Aí o carro parou, quando olhou, moço, quer alguma informação? Era um carro da polícia. Não, tá vendo, a Alani tem tanta força que até a polícia ele conseguiu parar. Então, aí foi que, durante a viagem, ficou essa brincadeira dele ser o capitão mesmo, né? O capitão, hein? O comandante, não era capitão não, a gente dizia que ele era o comandante, entendeu? Era o comandante.
Aí foi muito engraçado ele parar um carro da polícia pensando que era um táxi, em Cuba. Aí nós voltamos, continuamos a vida, né? Alandi é um cara também que gosta de carnaval, acho que vocês sabem, né? Gosta de sempre botar a fantasia discreta, mas gosta. É feito meu marido também bota fantasia discreta, né? E a gente vai muito junto ao carnaval. A gente tem uma convivência carnavalesca muito grande, entendeu? Quando a gente vai para o bairro do Recife, vai junto, ele vem para o Poço da Panela. Às vezes ele vem, atualmente é que ele tem diminuído isso. Mas é um casal, né? Estou falando agora do casal, muito gostoso de se viver. Assim. A gente, com a idade, a gente às vezes vai diminuindo as amizades e vai conservando outras e amadurecendo. No caso deles, a gente foi amadurecendo. No lugar da gente estar se afastando da amizade como casal, ao contrário, entendeu? Ela foi, né, amadurecendo. E é muito gostoso ter ele como amigo, ter Nevinho como amigo. Que ele viva com essa consistência que ele tem da vida, né? Com esse querer de viver. Uma pessoa que passou por tanto sofrimento físico até, entendeu? E soube superar as suas dificuldades, que ele continue superando. Porque o Brasil, inclusive, precisa de gente assim. E nesse momento agora, mais do que nunca. O que eu vejo de Alani, o que eu percebo, e já convivo com a Alani há muito tempo, diria desde os anos 90, né, que eu o conheci. O conheci, inclusive, através de Berenice. E o conheci, digamos, já saindo com eles para o carnaval, para tomar uma cerveja, esse tipo de coisa. E como eu não tenho, digamos, uma militância política, digamos, no sentido mais forte, mais estrito da palavra, eu milito como cidadão, né, do mundo e do Brasil, mas uma militância, digamos, de acompanhar e de discutir e de... Então isso tem acontecido da minha parte para a Alani, evidentemente que num nível diferente, não é? Mas tem o Alani amigo, que é uma pessoa que depois que você convive 26 anos, né, já começa a sacar e a perceber as qualidades, né? E eu acho assim que na soma eu percebi muito mais qualidades, está entendendo, do que defeitos. Porque às vezes você diz assim, tem certos defeitos que você só conhece quando convive mais estritamente, né? E tem outros que você, com qualidades também mais raras, que às vezes são descobertas também numa convivência maior. Eu acho que eu tenho essa convivência com a Alani. E tenho um respeito pelo trabalho dele, acho que ele é coerente, acho que ele é combativo, e acho que ele, digamos, é um sujeito correto nas suas posições e com uma capacidade de análise muito grande e com uma análise do mundo e das vidas e das coisas assim, com uma certa consistência, né? Isso me fez admirá-lo, né? E ao mesmo tempo, digamos, ele tem um lado que eu convivo com ele como amigo, digamos, que a gente fosse amigo de futebol, tá entendendo? Torcesse pelo mesmo time ou jogasse bola na praia, digamos assim, uma coisa bem natural, e que nisso aí ele passa para mim uma amizade que a gente percebe que não é, digamos, interesseira nem falsa. Quer dizer, ele passa essa informação para mim, de contar com a pessoa, de ser capaz de procurar, tá entendendo? E, inclusive, tem um outro lado que a gente convive, que aí já entra Berenice, que é uma convivência de casal com casal. Quer dizer, a gente, quando diz Alani, eu sempre lembro Nevinha também, não é? Porque na nossa convivência como amigo, esse amigo que eu te falei,
que poderia ter jogado bola na praia, né? Não é verdade, eu não mas desse amigo, digamos, eu incluo Nevinha, tá entendendo? Então eu tenho também essa amizade casal para casal, e eu acho que isso Berenicente também é assim. É engraçado, mas tinha um locutor da Radiodifusora de Garanhuns, né, que tinha um programa que ele iniciava dizendo saúde, paz e amor. Alani, para mim, é um grande cidadão brasileiro. É uma referência de militância retilínea. É um homem que dedica a sua vida, desde a juventude, às causas do povo. Para mim, é uma referência de militância, é uma referência de pessoa que soube dar e sabe dar consequência à sua ideologia, aos seus princípios, naquilo que ele acredita. É um grande patrimônio do partido e um grande patrimônio da luta desse povo. Querido Alani, um grande abraço para você. Convivi com a Alani ainda na ilegalidade do partido, no final da década de 70. E a Alani sempre foi do jeito que é hoje, um homem simples, paciente, uma pessoa boa de se tratar, do trato pessoal, da conversa. Ele sempre tem uma história para contar. Eu não gravei nenhuma das histórias dele, mas ele sempre tem uma história para contar, que é uma lição para o partido. O militante Alani fala pouco e sempre é uma pessoa segura no que diz, no que afirma. Também, fora o cigarro, quando ele fumava, era facinho, é de fácil. Apesar de ser um dirigente de vários anos, militante, ativo, mas ele é uma pessoa muito simples, muito calmo, não é precipitado. A virtude que a Alani carrega e se destaca é a solidariedade. Eu recebi a solidariedade dela no momento que minha esposa estava internada. Foi um momento difícil. E ele esteve lá presente mais de uma vez. Ele e Nevinha. Pois eu acho que nesse momento de crise, de dificuldades que o país está vivendo e que o partido, consequentemente, passa por isso, vai responder, precisa responder à altura do momento. É evidente que uma figura como a Alani Cardoso. Eu queria começar dizendo para vocês que participam do Congresso da UJS que vocês deviam fazer uma mudança no Estatuto para filiar Alani Cardoso. Alani Cardoso continua um jovem que um dia foi dirigente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Ele é, como diz o Milton Nascimento em sua música, uma pessoa que carrega sempre o coração de estudante. Alani é, para mim, uma referência ideológica, uma referência política e uma referência como ser humano. É uma das pessoas mais extraordinárias que conheci em toda a minha vida. A gente que conhece a história de Alani, muitas vezes tem dificuldade de juntar o protagonista dessa história com a pessoa simples e humilde que ele é. Quando você olha para Alani, você muitas vezes demora a acreditar que ele é aquele personagem tão falado da resistência heróica às torturas na ditadura militar. É um homem de grande preparo, de grande cultura e também muito hábil na política,
capaz de grandes flexibilidades táticas. Alani é para nós na política o que são alguns jogadores no voleibol e outros no futebol. Aquele jogador que quando a partida fica difícil, você manda a bola para ele. É a sua jogada de segurança. Você sabe o que ele vai fazer com a bola. Dá a bola para o Alani. Bota o Alani que ele resolve. Então ele foi sempre para nós o grande esteio do nosso partido aqui em Pernambuco e um dos militantes mais importantes em todo o cenário nacional. Queria desejar para Alani muitos anos de vida, muita felicidade. Falar de Alani é falar também de Nevinha, essa dupla que a vida juntou, né? Nunca vi um casal tão entrosado, pessoas assim que se dão tão bem. Duas figuras extraordinárias e que eu tenho o prazer e o privilégio não só de ser camarada, não só de ser companheiro, não só de ser contemporâneo, mas sobretudo de ser amigos. Eu tenho muitos amigos na vida, mas foi Alani e Nevinha que eu escolhi para ser os padrinhos da minha filha. Isso já dá um pouco a ideia, a dimensão do carinho que eu tenho por eles. Alani, muitos anos de vida e muita felicidade para você. Eu conheci a Alani, se eu não me engano, no final de 83, na campanha de Fora Figueiredo e pelas diretas. A gente estávamos numa reunião no Clube de Engenharia, quando eu entrei e avistei aquela figura magrinha, barbicha e com aquela cara de comunista, né? E eu, do movimento sindical, tinha decidido entrar no Partido Comunista do Brasil e estava em conversa com o companheiro Beilton. E quando chamaram para falar, o representante da Comissão pela Legalidade do Partido Comunista do Brasil, e eu não tinha errado, aquela figura de barbicha era o camarada Alani, que hoje eu considero, além de camarada, um grande amigo. Um abraço forte, não poderei estar presente. A vida continua e a luta sempre continuará conosco. Um grande abraço, camarada. Falar de Alani não é fácil. Não é fácil exatamente pelo significado, pela dimensão da trajetória de vida dele. Uma pessoa dedicada à causa que ele tem convicção, que é a causa do socialismo. A causa de que esse mundo tem jeito, que o Brasil tem jeito, que Pernambuco tem jeito. E Alani é um exemplo de desprendimento, de sagacidade política, de paciência, de tolerância e de uma pessoa que tem uma percepção, né, da luta política, principalmente daquilo que é um grande desafio para tudo que é comunista, que é da tática política, e ao mesmo tempo de perceber a contribuição que cada militante pode dar com as características que todos os militantes têm, com os defeitos, com as virtudes. E é por isso, Alani, que você, sem dúvida, é o grande construtor do nosso partido em Pernambuco, ladeado de Luciano Siqueira. É por essas virtudes que eu sempre fui uma militante muito tranquila. A tranquilidade vinha de ter a certeza que o que movia você é exatamente esse interesse, o interesse público, o interesse nessa possibilidade de a gente construir esse outro sistema político, social e econômico mais humano. E por isso, Alani, que você merece todas as homenagens. Todas as homenagens serão insuficientes para o papel que você sempre jogou na nossa história e que eu tenho certeza que nós vamos fazer muito mais história junto com você. Firme na luta, camarada. Um beijo. Dizer que pessoa o senhor é, mas resumindo, é uma pessoa que significa vários significados, mas como família que eu conheço, é um tio, um avô, né, maravilhoso, uma pessoa muito sensata, né, que vai trazer muitos exemplos para a nova geração.
e que vai ajudar a gente a mudar esse Brasil, continuar com essa bandeira, né? E que nós, suas netas, né, minhas filhas, vão ser uma das novas gerações desse Brasil, que vocês conseguiram, né, fazer a história, e a gente vai continuar nessa luta. Manda um beijo pra vovô. Um beijo pra vovô. Nós te amamos. É muita coisa para dizer, né? Porque, inclusive, são 44 anos de companheiros militantes e 43 anos de companheiros amantes. Foi uma felicidade, assim, sem limite, encontrar a Alani, entende? Ele chegou aqui, assim, no auge da ditadura, e logo a gente se conheceu, entende? E ele começou a dirigir o trabalho aqui, entende? E ele muito reservado, muito caladinho, assim, quer dizer, aí tinha dois companheiros que diziam, olha, ele está interessado, ele está querendo, está interessado em você. Dizia, e não sei se diziam para ele, vai ser que os dois fazendo, se ele não fala nada, eu dizia, ele não fala nada. Fazia. Um dia eu falei, entende? Claro. Deu a iniciativa para você. A iniciativa, entende? Aí ele mandou dizer que tinha que fazer uma viagem. Tinha que fazer uma viagem, quando voltasse a gente conversava. Aí quando ele chegou, eu disse logo, eu mandei, mas me arrependi na hora. Aí ele nem ligou. Nem ligou. Bom, aí a gente engatou a amizade, né? E nisso já são 43 anos. Entende? É assim, a gente, um dia desse, na celebração, a gente disse, realmente foi um encontro que nós tivemos na vida. Entende? Nós somos companheiros, camaradas, assim, é uma amizade assim, muito enraizada, que nos permitiu, não sei se permite, mas nos forçou a ficar separados durante 4 anos e meio. Eu fui para o Rio, entende? Com a prisão dele, e só nos voltamos a ver, a nos encontrar em foi 30 de setembro de 74, só nos voltamos a encontrar, só voltamos a nos encontrar em 77, entende? E lá no Rio me organizei, trabalhei, consegui trabalho, etc. E toquei a vida, entende? E as cartas, né? É isso que eu ia lhe perguntar, tinha comunicação? Sim, exatamente, a comunicação. De muita dificuldade, né? Entende? Mas tinha comunicação. Tem uma madrinha aí que você vai conversar, que é a madrinha, a Bernadette, né? Ela foi uma pessoa de uma importância enorme para a gente, pelo papel que ela desempenhou, a solidariedade, entende? E no Rio eu tive também muita gente assim, que dava apoio de uma forma de eu ajudar a fazer uma vaquinha da passagem para vir ver ele depois que eu visitei a primeira vez, né? Em abril de 77. Então foi realmente, e agora como militante, ele é exemplar, entende? É uma pessoa assim, de uma dignidade assim, extraordinária, entende? De uma delicadeza, um companheirismo, entende? A gente, tanta coisa para dizer, que é uma vida, né, de 43 anos junto, fora o intervalo dos 4 anos e meio, né? E não deixou na gente, assim, em nenhum momento nós dois vacilamos, entende? Durante essa separação, entende? Eu estava lá fora, no Rio, assim, tocava a minha vida, era alegre, entendia, para festa, entende? E porque eu tinha um grande amor dentro de mim, entende? E hoje é a mesma coisa, né? Eu digo, meu Deus, o amor existe, como é que a gente consegue, entende? Tem dia que tem rusga, né? Mas se não seria humano se não fosse, né? Mas aí faz questão logo de... Isso é
arrumar, né? Que nada, besteira, sei o quê, pronto, e a vida continua, entende? Somos realmente assim, de uma solidariedade também muito grande, um com o outro, amizade, entende assim, eu tenho muito problema assim, de coluna, uma das brigas que ele tem comigo é quando eu pego peso. Porque ele não, exatamente, sabe, porque eu não posso pegar, eu sou às vezes um pouco irresponsável, sou muito impulsiva, entende? Então ele é assim, aquele cuidado, assim, aquele companheiro das horas assim, mais difíceis, né? Está ali presente, caladinho, ele faz mais do que diz, entende? Ele não é de muito assim, de falar muito, né? Ele é assim, muito de fazer. É aquela presença, entende? Então, eu acho que nós dois realmente tivemos um grande encontro, entende? Uma felicidade muito grande, entende? Estamos envelhecendo juntos, que eu acho maravilhoso, entende? E permanece assim, esse carinho, essa ternura que tem sobre nosso dia a dia, né? É tanta coisa para dizer sobre ele, entende? Um homem assim, muito simples, muito mas muito intenso no que ele pensa, entende? Nas decisões dele, são muito amadurecidas. Uma comovida homenagem ao companheiro, ao camarada, ao amado. Assim, ele merece. Ele é muito lindo como pessoa, entende? Uma pessoa muito solidária, muito, entende? Muito boa. Viva Alani!